oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus está aqui. Em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e seu amor. Os feridos de alma são curados,
renova as nossas forças, a nossa esperança, ó Deus, e nos permite poder estar na Tua presença por pura misericórdia e graça. Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade derramada sobre nós. E não há em nós nenhum merecimento, ó Deus, mas a carência em nós da Tua presença, a carência em nós da Tua glória, a carência em nós da Tua presença santa em nossos corações. Oh Deus, e nós Te somos gratos por Teu amor e a Tua bondade leal, que é derramada todos os dias sobre as nossas vidas. Oh Deus, obrigado pela Tua paciência conosco. Obrigado, Deus, pelo Teu amor misericordioso. Obrigado, Senhor, pela Tua alegria que inunda os nossos corações com a esperança, ó Deus, da Sua vinda, do Seu retorno, e de que um dia estaremos contigo para sempre em glória, transformados e glorificados. Poderemos estar na Tua presença, Senhor. Poderemos, Senhor, permanecer para sempre na Tua presença. E a nossa alegria será completa, a nossa alegria não terá fim, porque a Tua presença será permanente em nós, e a nossa permanência em Ti também será constante, ó Deus. Obrigado, Senhor. E nós continuamos pedindo, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a Tua santidade em nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa nossa caminhada aqui neste mundo, a vencer a nós mesmos, a negarmos a nós mesmos e permitir que o Senhor opere em nós a Tua santidade, permitir que o Senhor opere em nós a Tua vida, a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu amor, e nos transforme, nos renove a cada dia, cada vez mais parecidos com Jesus. É o que nós Te pedimos nesta manhã, Te louvando e Te agradecendo, ó Deus, por este presente que é esse dia que o Senhor nos deu para estarmos na Tua presença santa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos vocês, que a graça, o amor de Deus esteja em cada coração, em cada família, e eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui comigo neste momento. Eu vejo aqui já a irmã Mara, a irmã Gil, a irmã Jeane, Mônica, a irmã Ivânia, a irmã Simone, o diácono Marcos, minha esposa Eline, pastor Paulo, que sempre nos acompanha também. A todos vocês, a paz do Senhor. E se tem mais alguém aqui que eu não falei o nome, me perdoe, porque eu só consigo visualizar aqui os comentários, tá bom, irmãos? Irmã Rosângela também, tá? Paz do Senhor a todos. Que Deus nos abençoe neste momento, que Deus nos conceda a presença santa dEle em nossos corações, nos ajudando a aprender mais de Sua palavra, que esse é o nosso desejo. Como diz a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor habite ricamente em vós. E isso equivale a dizer que o Espírito Santo de Deus habite em vós. Ter a palavra ricamente em nós é como ter o Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações permanentemente. E isso é maravilhoso, esse é o nosso desejo, e é por isso que precisamos constantemente encher o nosso coração, encher a nossa mente, encher o nosso espírito com a palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15. Nós vamos meditar, continuar meditando sobre esse nosso processo de discipulado, a nossa vida de discípulo. E semana passada eu falei sobre o aspecto da identidade do discípulo, onde Jesus citou lá que havia uma característica necessária para que verdadeiramente fôssemos considerados discípulos de Jesus. Então, é possível que uma pessoa se encontre com Deus, tenha um encontro com Deus, mas não permaneça
em Jesus, ou seja, não se torne um discípulo de Jesus, um seguidor, um aprendiz do Mestre. E nós precisamos perceber na palavra do Senhor quais são os aspectos que caracterizam o verdadeiro discípulo e usar isso como um espelho para verificar em nós se somos de fato discípulos de Jesus. Eu semana passada eu fiz uma provocação aos irmãos e quero repetir isso novamente. Imagine se fosse proibido, você que é cristão, fosse proibido de dizer ou se autodeclarar cristão. As pessoas ao seu redor, as pessoas ao meu redor, perceberiam que somos cristãos? Porque nós vamos falar hoje sobre isso, sobre as pessoas perceberem, saberem que somos discípulos de Jesus. Então vem comigo aí em João, Evangelho, capítulo 15, a videira e os ramos, e nós vamos ler do versículo 1 ao 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Olha o que Jesus disse: muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai, versículo 8, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Então, observe o que diz a palavra do Senhor no versículo 8. Nisto o meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que bênção a palavra do Senhor. Então, nós vemos aqui nesse texto muito conhecido e muito precioso, os personagens são claramente mostrados por Jesus. Isso é interessante, que em algumas parábolas Jesus não deixava claro a sua explicação para todas as pessoas, ele explicava de uma forma mais precisa para os seus discípulos. E a parábola é uma forma de Jesus ensinar, usando aí uma comparação que para os seus ouvintes era muito simples de entender. E eles cultivavam videira, eles cultivavam a videira para produzir uvas e produzir vinhos e tal. Então eles conheciam, eles sabiam do que Jesus estava falando. Jesus se compara com a videira, compara o Pai, nosso Deus, o Pai, com o agricultor, e compara a nós, os discípulos, com os ramos da videira. A videira é uma planta do tipo conhecida como trepadeira, ou seja, ela se ramifica sobre alguma estrutura para alcançar o sol. Ela precisa subir em alguma estrutura para alcançar o sol. Então ela se ramifica, ela se espalha. E entre essa característica mostra que o crescimento da videira se dá através dos ramos. São os ramos que se espalham. E Jesus fala que nós somos os ramos ligados à videira, dando a entender que é de nós que saem os frutos. Dele sai a vida, a essência, e de nós saem os frutos. E aí Jesus fecha no versículo 8 dizendo que o Pai é glorificado pelo fato não apenas de darmos fruto, mas pelo fato de darmos muitos frutos. Muitos. E Jesus
quantifica isso aqui não só como uma meta a ser batida por um crente que conseguiu fazer uma boa obra, conseguiu fazer uma boa ação, não. Ele começa a falar aqui de algo muito mais profundo que uma mera vida religiosa. Jesus fala de uma vida que frutifica constantemente. Então, eu gostaria de lembrar aos irmãos, lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, que mostra para nós que nós fomos criados para a glória de Deus. Deixa eu ler aqui esse versículo, que é muito importante termos isso em mente, o propósito da nossa existência. Qual o propósito? Tem muita gente que se questiona e aprofunda, mergulha na filosofia, mergulha em tantas meditações, e o próprio Deus fala pelo profeta Isaías, dizendo no versículo 7 do capítulo 43: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então, a nossa vida, ela tem um objetivo, que é glorificar a Deus. E observe o que Jesus fala mais adiante aqui no versículo 11 do capítulo 15 de João: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só, antes de aprofundar na questão de discípulo, de ser fruto e tudo, eu quero mostrar o objetivo maior disso. O que Jesus quer dizer? Eu não estou falando isso, né? Vou parafrasear Jesus, para ter um monte de seguidor, para ser famoso, para ser reconhecido, para o meu ministério ser grande. Não, eu estou falando isso para que vocês descubram a fonte da alegria verdadeira e a alegria de vocês seja completa. Muita gente busca a felicidade. Ainda diz assim, que o importante é ser feliz, faça o que te faz feliz. Aí as pessoas fazem essas coisas que aparentemente as fazem felizes e continuam tristes. Por que as pessoas continuam tristes? Não negando a si tudo aquilo que a carne deseja, tudo aquilo que a mente deseja, como nós já estudamos sobre isso, sobre o vazio da vida que busca apenas satisfazer a si mesmo. Por que as pessoas não são felizes? Porque a única coisa que nos dá alegria completa é viver o propósito da nossa existência. E o propósito da nossa existência é glorificar a Deus. Quando glorificamos a Deus, quando a nossa vida glorifica a Deus, quando aquilo que fazemos glorifica a Deus, encontramos a alegria verdadeira e completa. A nossa vida passa a fazer sentido. E é por isso que Jesus ensina sobre a videira aqui, para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa alegria seja a alegria verdadeira, para que realmente tenhamos uma vida dedicada ao propósito da nossa existência. E aí nós nos sentimos encaixados naquilo que Deus nos chamou para ser e o nosso coração se regozija. Diferentemente do que a carne deseja, o nosso propósito é glorificar a Deus e não satisfazer a nossa vontade. Enfim, ao darmos muitos frutos, Deus é glorificado. Ao darmos muitos frutos, Deus é glorificado. Versículo 8, palavras de Jesus. E a pergunta que obviamente nos ocorre é: quais são esses frutos? Se temos que dar frutos, então quais são esses frutos? Alguns podem pensar que o dar frutos significa crescer de forma eclesiástica, crescer numa determinada denominação, em cargos, estruturas e ser ordenado ou ser consagrado. Então aparentemente está crescendo, está dando frutos. Será que é isso, dar frutos? Outros acham que dar frutos significa exercer dons espirituais, na medida que ele é usado pelo Espírito Santo para exercer e abençoar o corpo com dons espirituais, ele acredita que está dando frutos. Mas será que é isso também, o dar frutos? E ainda outros pensam que o dar frutos significa ganhar almas para Jesus. E é interessante que a Bíblia nos manda fazer discípulos. E apesar de usarmos muito essa expressão ganhar almas para Jesus, ela nos sugere uma situação onde nós conquistamos.
E a verdade é que a palavra do Senhor nos revela que o Espírito Santo é quem convence. E ele traz aqueles que vão sendo salvos, como aconteceu na igreja de Atos e na igreja primitiva. Então, é o Espírito Santo é quem ganha as almas de fato, não somos nós. E se esses novos convertidos fossem os frutos, quem seriam os ramos? Porque Jesus disse que nós somos os ramos. Então, à medida que cada um ou cada pessoa nova é acrescida, acrescentada, incrementada à videira, ele se torna um ramo e não um fruto. E passa também a ter essa necessidade de dar frutos. Então, o dar frutos também não é a questão de ganhar almas, digamos, né? Não é essa a questão. E, com certeza, usando a interpretação bíblica mais simples, a hermenêutica mais superficial, simples e bíblica, nós usamos o capítulo 5 de Gálatas, que é muito claro o que diz ser o fruto que o cristão deve ter em sua vida. Gálatas, no capítulo 5. Que fruto é esse que eu tenho que dar e em grande quantidade, segundo Jesus? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, né, o Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Então, o que Jesus está dizendo sobre dar muito fruto, ele está dizendo sobre viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, onde o fruto do Espírito, ou seja, a evidência da permanência, a evidência da presença do Espírito Santo é revelada por meio desses aspectos, desse fruto, dessas características cristãs: amor, bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essas características são, no todo, o fruto que nós precisamos dar, e em abundância, em quantidade. É o que Jesus nos fala. Hoje eu consegui amar, pronto, bati minha meta de ser cristão. Não, é muito fruto que Jesus disse que temos que dar para que o Pai seja glorificado e a nossa alegria seja verdadeira, seja plena, seja completa. E o fruto do Espírito, é interessante que Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele não fala os frutos, né? Ele fala o fruto, justamente nos dando a entender que não é apenas uma dessas características que podemos ter ou devemos ter, mas todas elas. Eu tenho alegria, mas muitas vezes eu não tenho paciência. O outro pode dizer, eu tenho paciência, mas muitas vezes me falta alegria. Enfim, não, isso aí, essas características fazem parte, como os gomos de uma fruta fazem parte, como a composição completa de um fruto o tornam um. Então, essas características devem existir na vida de um cristão, essas características como um todo. E não nos deve ser repetitivo nem cansativo mergulhar e meditar sobre isso. O cristão, discípulo de Jesus, deve possuir nele amor. Mas isso é óbvio. É óbvio, mas infelizmente nos parece que hoje em dia são verdades esquecidas, porque nós temos o hábito, e nós, eu digo nós religiosos da cultura evangélica, temos o hábito de muitas vezes adaptar a palavra de Deus à nossa realidade, à nossa vontade. E aí nós adaptamos o amor. Não, o amor é só mesmo aos nossos próximos aqui, irmãos da nossa denominação, os mais chegados. Outros podem pensar que o amor é só aos amigos e aqueles que nos amam, tem reciprocidade no amor. Enfim, mas Jesus disse que não, o amor tem que ser incondicional. E o amor não é um amor apenas às pessoas. O amor, quando a Bíblia fala de amor, é amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então esse é o amor que deve existir
cotidianamente na vida de um discípulo de Jesus, essa marca, essa evidência da presença do Espírito Santo. Observe que esse fruto do Espírito, como diz no versículo 24, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, o ter o Espírito Santo e o ser guiado pelo Espírito Santo está mais ligado com o fruto do Espírito do que com os dons espirituais. Lembre-se que Jesus falou sobre pessoas que foram ou serão, não sei, né? Jesus fala de uma situação do futuro, usadas por Deus, pelo Espírito Santo, com dons. E essas pessoas não eram conhecidas de Jesus. Então, pessoas vão dizer no último dia, mas Senhor, eu profetizei, eu fui usado pelo Senhor, eu tinha dons, e agora eu preciso entrar no reino. E aí Jesus vai dizer, mas passa para trás, porque eu não vos conheci. E a característica daqueles que foram chamados para entrar são aqueles que justamente tinham amor. Olha, eu estava preso e você me visitou, eu tive frio e você me deu agasalho, eu tive fome e você me deu de comer. Então é muito perigoso a pessoa achar que a evidência da presença do Espírito Santo são os dons e esquecer que a verdadeira evidência é o fruto, a verdadeira marca, aquilo que nos caracteriza como pertencentes a Jesus, discípulos de Jesus, guiados pelo Espírito de Deus. Trata-se do fruto do Espírito, e a primeira marca desse fruto é o amor, outra é a alegria. Isso vai em oposição não à depressão, mas a pessoa carrancuda, a pessoa que não possui o entendimento de se contentar em Deus, porque a alegria do reino de Deus é uma alegria no Espírito, não é alegria como as pessoas da nossa geração que são escravas da alegria, que fazem tudo para se sentirem bem. Não, essa alegria do Espírito é aquela que mesmo tudo dando errado ao nosso redor, o nosso coração olha para o Senhor e se alegra, porque a nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa esperança é que um dia estaremos com Ele na glória, e isso alegra o nosso espírito. Não se trata de uma alegria da carne, uma alegria da mente, se trata de uma alegria no espírito. E essa alegria, com certeza, ela nos enche de paz. Bom, se uma pessoa que se autodenomina cristã, discípulo de Jesus, e não vive em paz, significa que ela não tem, possivelmente, o Espírito Santo de Deus. Porque paz é uma característica de quem é guiado, de quem é dirigido pelo Espírito Santo. Viver em paz. Tem pessoas que só estão em guerra, pessoas conflituosas, pessoas que para se expressar ela precisa de um conflito. Tem pessoas que não conseguem se expressar, nem conversar em paz. Até a forma de falar é agressiva. E eu só tenho a dizer assim, misericórdia. Mas isso, irmãos, é como eu falei, é um espelho que devemos pegar e olhar. Meu Deus, será que eu estou assim, estressado, reativo, de forma negativa a tudo? Qualquer coisa que é dita, a resposta já é uma resposta áspera, ríspida, uma resposta agressiva, porque espera-se que quem tem o Espírito Santo de Deus, de quem está ligado a Jesus, tenha paz. Tenha paz. E além de paz, tenha paciência. Paciência é uma palavra que o mundo moderno desconhece, porque o nosso mundo é agitado, é corrido, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser apressado. A geração do fast food, a comida é rápida, tudo é rápido, o trabalho é rápido, o deslocamento é rápido, tudo muito rápido, a internet tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido, vivemos acelerados. Mas a paciência, ela nasce lá no conceito de que nós temos que aguardar algo. Nós temos que aguardar algo. A volta de Jesus é o que nós esperamos. Porque se fomos salvos e Jesus ainda nos deixou aqui na terra, Ele nos deixou com esse ensino: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E além disso,
ele disse que voltaria. E nossa esperança é a sua volta, nossa expectativa é a sua volta, o seu retorno. Nós temos que ter paciência com a volta de Jesus. Tem pessoas que discutem, né, sobre a tribulação, a grande tribulação, se vai ser antes, se vai ser depois, e aí há debates infinitos, porque eu diria que a impaciência nos leva a ter esse desespero sobre quando é que Jesus vem, e pronto, já cumpriu todos os sinais, agora ele tem que vir, vamos acelerar a volta de Jesus. E eu fico, meu Deus, quanta falta de paciência. E quantas vezes Deus nos ensina a ter paciência quando ele demora de responder, aparentemente demora de responder as nossas orações. Quantas vezes parece que Deus se calou, parece que Deus não ouviu e a resposta é um silêncio. Por que disso? Porque muitas vezes nós precisamos de aprender a paciência. As coisas não são do nosso jeito. Deus não se move por causa da nossa pressa. Deus se move por amor e no tempo dele. Então, paciência é uma marca de um cristão. Amabilidade e bondade são características que devem ser esperadas de um crente. Amabilidade e bondade. Bom, isso vai totalmente em oposição à agressividade e à violência. Meus irmãos, existem instituições e ONGs que acompanham, eu vou dar apenas um exemplo sobre violência, que acompanham esposas de cristãos que são agredidas pelos próprios companheiros. E refletindo o que acontece no mundo, elas se calam, elas têm receio de falar, e por motivo duplo, não só pelo medo da violência, mas também pelo constrangimento de expor o esposo, que muitas vezes se declara homem de Deus, a vergonha de ser uma pessoa totalmente oposta àquilo que prega. E o verdadeiro cristão, ele é visto na sua intimidade, porque na igreja todo mundo é santo, aparentemente. Na igreja todo mundo pode simular se é de fato um cristão ou não. Mas existem, infelizmente, inúmeros casos de esposas de cristãos que são agredidas física, verbalmente, psicologicamente. E isso nos faz pensar, meu Deus, não é guiado pelo Espírito Santo, não é cheio do Espírito Santo. Pode até ser famoso, ser usado em dons espirituais, mas de fato, no último dia, o que vai pesar no juízo final vai ser o fruto do Espírito. Paulo diz que o homem que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e é o que se espera de um cristão. E se isso não ocorre, meu Deus, quão distante do evangelho simples essas pessoas vivem. Eu citei esse exemplo justamente para falar da oposição à bondade. Não é possível dizer que é cristão, pelo menos não é possível enganar a Deus, se não existe bondade verdadeira, amabilidade verdadeira e, seguindo a palavra, fidelidade. Fidelidade acima de tudo a Deus e fidelidade também nos relacionamentos. Muitas vezes a gente só fala de fidelidade quando se trata de casamento, mas fidelidade é amizade, fidelidade é um compromisso. Você marca um compromisso, dá a sua palavra e depois simplesmente esquece. Fidelidade no dia a dia, ao fazer negócios, ao comprar e garantir que vai pagar e não pagar. Isso é mentira, isso é infidelidade, isso é corrupção. E o que se espera de um crente é que ele dê muito fruto, e uma dessas características do fruto é a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, o autocontrole. A internet está aí para nos mostrar a falta, ou pelo menos em alguns, do domínio próprio, onde as pessoas agem na internet como se estivessem numa arena de luta. E qualquer coisa, qualquer comentário que é dito, que é feito, qualquer situação que é postada, inicia-se uma verdadeira batalha
E isso, vou citar somente o exemplo que nós cristãos deveríamos dar: conflitos, batalhas, intrigas, vídeos de respostas ásperas e agressivas e respostas a essas retaliações e misericórdia. O que é isso tudo? Parece que o mundo pior. Não, na verdade só está sendo evidenciado aquilo que está no coração das pessoas: falta de domínio próprio, falta de mansidão, falta de amor, falta de paciência, amabilidade, bondade, falta de paz, falta de alegria. Então, se há falta dessas coisas, significa que não existe ali a presença do Espírito Santo. Simplesmente assim. Não existe a presença do Espírito Santo. A carne se opõe ao Espírito de Deus. A nossa carne se opõe à presença do Espírito de Deus. E é essa a nossa grande luta, irmãos. Nós temos que vigiar constantemente, não com medo do diabo, mas vigiar a nossa vida, o nosso comportamento, para vermos se de fato estamos agindo pelo Espírito Santo ou pela carne. Semana passada e retrasada eu citei sobre isso, né? As coisas ruins temos que deixar de fazer, abandonar. As coisas boas que fazemos, temos que ponderar se estamos fazendo por causa de uma intenção da carne ou se por causa da vontade do Espírito Santo. Porque tem pessoas fazendo obras sociais, porém com más intenções. E isso tudo, irmãos, será julgado por Deus. Falo isso com muito temor no coração. Muitas pessoas vão se desesperar diante de Jesus. Se desesperar. Por quê? Porque estão confiantes de que estão vivendo uma vida em Cristo, quando de fato não tem a presença do Espírito Santo. E nós podemos observar, não no outro, mas em nós, se temos a presença do Espírito Santo. Para pensar. Eu tenho amor na minha vida? Eu tenho alegria? Está faltando alegria? Está faltando paz? Está faltando paciência? Está faltando bondade, amabilidade? Está faltando fidelidade, mansidão, domínio próprio? Então está faltando a presença do Espírito Santo. É uma situação sine qua non, né? É o necessário para que haja a presença do Espírito Santo. Isso aqui é evidência. Se não existem essas características, esse muito fruto, o Pai não vai ser glorificado e nós não estamos ligados a Jesus. É simples assim, mas porém é muito profundo. Muito profundo. Temos que acordar para a nossa vida espiritual. Pessoas buscam em jejuns e orações de forma continuada. Não que isso não faça efeito, é bom, é importante, mas tem coisas que devem ser vistas com o simples parar e meditar. Porque se nós pararmos para pensar assim, Deus, e orar: Deus, será que me fala, Senhor, se eu tenho em mim alguma coisa errada? Me fala, Senhor, se eu tenho em mim alguma coisa errada. Mas o próprio Deus já disse nas Escrituras: cabe ao homem olhar para dentro de si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E as Escrituras já nos revelam. Então não é falta de saber, é falta de observação. É falta de parar para meditar e ser bem sincero, totalmente transparente diante de Deus. Senhor, tem faltado amor na minha vida. Senhor, tem faltado alegria, tem faltado paz. Me ajuda. Esse é o coração de um pecador arrependido. De aquele que olha para dentro de si e se reconhece: mas eu tenho 50 anos de crente. Isso simplesmente não é nada diante de Deus. Não é nada diante de Deus. Existem muitas pessoas que, na Bíblia inclusive, Davi, por exemplo, quantos anos Davi já andava com Deus? Quantas experiências, vitórias marcantes, intervenções divinas e a mão de Deus sobre a vida de Davi. E depois de muitos anos, muitos e muitos anos, Davi ainda pecou, caiu em tentação. Então não é seu tempo de jornada cristã que faz a diferença. O que Jesus nos ensinou a orar todos os dias. Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ele manda a gente pedir para nos livrar do mal, para não deixar que caiamos em tentação. Então, se Jesus nos ensina a orar isso todos os dias, cotidianamente,
significa que nós temos que parar para pensar se de fato somos discípulos de Jesus, porque esse é o fruto que Ele espera de nós. Agora olha o que Jesus fala lá em João 15. Eu quero tirar um pouco dessa visão romantizada que as pessoas muitas vezes têm. Ah, venha do jeito que você está. Sim, venha do jeito que você está. Mas se você não mudar, sabe o que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, ou seja, veio até Jesus do jeito que estava, pecador, sujo, imundo, como cada um de nós, é a história da nossa vida. Nós chegamos e tivemos um encontro com Jesus e Ele fala desse ramo, o ramo que estando em mim. Agora, se está em mim, tem que dar fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. E se não der para dar fruto, Senhor, o que o Senhor faz? Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. O Pai corta, é simplesmente assim. Deus arranca e lança fora para ser pisado, para ser queimado. Deus não tolera. A tolerância para a falta do fruto do Espírito na vida de um cristão é zero. Deus não tolera. E Deus é o justo juiz. Nós já somos pecadores por natureza e a sua misericórdia nos atrai a Cristo. Agora cabe a nós permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme a cada dia. E a palavra-chave que nos ajuda a conseguir, a conquistar esse status de um ramo frutífero é a palavra permanecer. Observe, versículo 4. Versículo 4, Jesus fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo que pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é cortado e é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, até o versículo 10, ó, quantas vezes Jesus está falando permaneçam, 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 permaneçam. Não se trata de ter um encontro apenas com Deus. Tem pessoas que querem viver assim: ah, eu tive um encontro com Deus. Quando foi? Ah, foi em 1981. Ah, foi em 1961. E tive um encontro com Deus, e fica vivendo do passado. Ah, como naquele tempo era bom, naquele tempo era maravilhoso. Não, está errado. O que a palavra nos ensina é permanecer em Jesus. O que é permanecer em Jesus? É permanecer na palavra dele, e a palavra dele permanecer em nós. Com isso nós temos a vida de Cristo, estamos ligados em Cristo, como um galho de uma planta é enxertado a outra planta e ela passa a receber a vida daquela planta e a participar do processo de transformação química que a planta faz. Então o ramo também colabora fazendo aí a fotossíntese. Então existe ali uma reciprocidade de vida, porque está enxertado, um permanecendo no outro. E Jesus disse isso: se vocês permanecerem em mim, olha que maravilha, eu vou permanecer em vocês. Não se trata de uma visita, não se trata de um encontro, de um momento, mas se trata de Cristo permanecer em nós. Cristo permanecer em nós. Então, diante disso, nós temos que ver que não podemos apenas ter um encontro com Deus, mas temos que permanecer nas palavras de Jesus. Ah, mas eu não memorizei tudo o que Jesus disse. Não precisa. Lembre-se apenas que o amor é a base da vida cristã. Amar a Deus acima de tudo. Então todas as decisões da nossa vida, elas devem ser norteadas pelo nosso amor a Deus. Desde uma maneira de viver, de bondade, de mansidão, porque isso agrada a Deus, até uma coisa
Uma coisa simples. Até um filme que você vai assistir, uma série que você vai escolher, você observa e fala: isso tem muita violência, eu acho que isso não agrada a Deus, não vou assistir. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas não é pecado. Sim, mas não se trata de ser pecado ou não, se trata disso agradar a Deus ou não, porque eu amo a Deus. Então até as coisas simples da nossa vida, quando elas são guiadas pelo amor a Deus, significa que estamos permanecendo em Jesus. E também o amor ao próximo. Se tudo que fazemos também é norteado por esse amor ao próximo, olha, eu vou fazer esse comentário, mas será que isso vai aborrecer alguém? A maioria das pessoas fala: eu não estou nem aí com a opinião dos outros. Bom, se eu não estou nem aí com a opinião dos outros, então eu não amo o próximo. Então, se eu amo só a Deus e não amo o próximo, eu não estou permanecendo em Jesus. Permanecer é simples, é viver amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E isso envolve cada decisão do nosso dia, cada momento do nosso dia. A forma como respondemos, a forma como que trabalhamos, a forma como expomos a nossa opinião, a forma como cultuamos a Deus, a forma como ofertamos a Deus. A nossa oferta, o dízimo a Deus, e aqui eu quero aproveitar até para incluir nesse estudo essa lembrança. Eu vou dizimar a Deus, vixe, não porque a igreja está precisando, temos contas, não, porque eu amo a Deus. A questão da generosidade trata-se de amor, não se trata de uma obrigação, porque se é por obrigação, então não estamos permanecendo em Jesus. Simples assim. Então, se eu permaneço em Jesus, velando por cada ato, por cada atitude, seja ela uma atitude boa, seja uma atitude má que eu deixo de fazer porque aquilo desagrada a Deus, então se eu velo, se eu observo as minhas atitudes, a minha forma de viver, as minhas respostas, a minha reação, a minha ação e também a minha passividade, se eu olho para isso tudo com a lente do amor a Deus e do amor ao próximo, eu estou tentando permanecer em Jesus. E quando a gente começa a tentar permanecer em Jesus, olha o que acontece. Ele próprio permanece em nós e nós sabemos como. Pela presença maravilhosa e profunda do Santo Espírito de Deus. Então, Jesus diz: permaneçam no meu amor. Ele termina dizendo: permanecer em mim significa permanecer no meu amor, e assim vocês vão viver uma vida plena. Jesus disse que eu tenho vida e vida em abundância. Às vezes eu penso que muitos cristãos não estão vivendo uma vida abundante, e não se trata de dinheiro. Muita gente joga logo para o lado financeiro, né? Dinheiro, prosperidade, bens. Não, a vida em abundância, uma vida plena de alegria. Essa vida plena de alegria só é possível permanecendo em Cristo e Cristo permanecendo em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Como disse o pastor Paulo lá no culto presencial, né? Como faz falta ouvir o amém dos irmãos. Mas, enfim, essa é uma base importante que devemos sempre revisar em nossas vidas. Sempre permanecer em Cristo, darmos fruto para que o Pai seja glorificado, a nossa alegria seja completa, a nossa vida seja plena. O evangelho mais simples na sua essência: amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, a minha oração é que Deus nos faça ser discípulos mais sinceros diante de Deus, mais sinceros, discípulos que tenham coragem de confessar pecados ao Senhor, confessar pecados. Corremos o risco, quando estamos há muito tempo na igreja, corremos o risco de achar que não pecamos, ou que o nosso pecado não é assim tão grave. Mas muita gente se desvia da vontade do Senhor por conta disso. Ah, mas continua na igreja, continua aparentemente crente, mas a sua vida já não tem mais o bom perfume de Cristo, a presença, aquela essência, aquela luz, aquele brilho que as pessoas olham e percebem que existe ali o Espírito Santo. Então, como eu falei no início, se fôssemos proibidos de dizer que somos cristãos,
Será que as pessoas ao nosso redor perceberiam o amor de Deus em nós? A presença do Espírito Santo de Deus em nós? A resposta, com certeza, eu espero que sim. Eu espero que realmente nos rendamos ao Senhor, nos entreguemos a Ele, realmente tenhamos um coração completamente rendido, rendido no sentido de desistir de reagir. Como um homem crucificado, como Jesus, como Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Não tem reação. Alguém que está pregado numa cruz não pode se defender das injúrias, não pode se defender, se justificar. Jesus foi preso e colocado no meio dos malfeitores e ele não pôde se defender, e mesmo se pudesse, ele não fez. Porque isso é estar rendido a Deus, estar rendido, é não se defender, não reagir, não tentar mascarar uma coisa que Deus está vendo ela na sua totalidade. Então, que Deus nos ajude a realmente sermos sinceros diante dele e buscarmos viver uma vida de discípulos verdadeiros, discípulos de Jesus, não super cristãos, mas discípulos que reconhecem que são pecadores e que precisam de frutificar por meio da presença do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de orar com vocês e agradecer a Deus, por mais este nosso momento tão precioso que o Senhor nos concedeu. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo estudo da Tua Palavra e queremos pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos ajudando, Senhor, a tomarmos diariamente a iniciativa de olhar para dentro de nós e analisarmos, ó Deus, os caminhos maus, os caminhos tortuosos, as obras da carne, Senhor, e colocarmos diante de Ti a nossa vida completamente transparente, completamente sem máscara, para que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente, a frutificar, de maneira que o Pai seja glorificado, de maneira que a alegria do Senhor esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser guiados por Ti, nós queremos ser governados pelo Senhor como uma igreja santa, e por isso te pedimos, nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda, Senhor, a vencer a incredulidade e a vencer as obras da carne, no nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos vocês, agradeço vocês todos por estarem aqui comigo, e que Deus abençoe você também, que porventura venha assistir esse estudo depois. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje à noite nós teremos o culto presencial, então se você já deu seu nome, amém. Se você ainda não deu, procure a irmã Simone, entre em contato aí, para que ocorra como a gente tem feito, de forma organizada, controlada, para manter aí as exigências necessárias para a proteção da nossa saúde, Então temos que vigiar e orar. Então que Deus nos ajude aí nesse período a nos adaptarmos e a nos apropriarmos melhor dessas situações, de maneira que venhamos a agir de maneira correta diante aí dessa pandemia, tendo a mão de Deus sobre nós e tendo também a sabedoria que Deus nos dá para agir. Sejamos prudentes, sejamos sábios, continuemos a perseverar na palavra do Senhor. Então, você que não deu seu nome ainda, procure, informe-se, para que você possa participar juntamente conosco logo mais à noite, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a casa, o lar de cada um, tenha um ótimo domingo em família, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, trazendo uma comunhão verdadeira, trazendo conversão de almas. Você que tem um cônjuge, parente que ainda não é cristão, que ainda não se entregou a Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue a operar, a fazer a obra e a te usar como canal de bênção, para que a palavra dele possa germinar nesses corações. E além disso, eu gostaria de lembrar também, aqui o pastor Paulo acabou de postar nos comentários, o aplicativo da igreja. Então recomendo fortemente você que possa baixar esse aplicativo, porque é uma ferramenta que vai ajudar bastante nesse nosso processo das transmissões.
Então, algumas pessoas não usam, por exemplo, redes sociais, e com esse aplicativo não precisa de redes sociais. A pessoa pode acompanhar os cultos que ainda serão transmitidos pelo aplicativo, e além disso outras coisas que terão também no aplicativo, né? Será alimentado com estudos, com palavras, com vídeos. Então é importante, principalmente para a pessoa que não tem redes, mídias sociais, não tem conta em YouTube ou Facebook, e pode, por meio desse aplicativo, acompanhar sem necessidade de nenhum tipo de plataforma extra, tá? Então faça aí o download, o link está aí no comentário que o pastor Paulo colocou, e vai ser bom, vai ser bênção, tá bom? Deus abençoe os meus irmãos, e nos veremos em breve, logo mais à noite, e domingo que vem estamos novamente aí com mais um estudo da palavra do Senhor.